Acompanhe comigo a leitura da palavra de Deus, como está escrito em Efésios capítulo 5, a partir do versículo 18, nós vamos até o 4º versículo do capítulo 6. Diz assim a palavra de Deus: E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem, seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um de per si, também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra a teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Vamos orar mais uma vez? Feche seus olhos, baixe sua cabeça, vamos falar com Deus. Deus, estamos diante da sua palavra. Este é o momento do nosso culto, em que o teu povo, este que ora ao Senhor, incluso, espera ouvir a sua voz. E a sua voz, Deus, a sua palavra, ela é mais cortante que faca de dois gumes e pode separar aquilo que não pode ser separado e penetrar no mais profundo e íntimo do nosso coração. É isso que nós pedimos nesse momento, Deus. Nós pedimos ao Senhor que a sua palavra possa entrar nos nossos ouvidos, passar pela nossa mente, estar plantada e guardada no nosso coração, para que não pequemos contra o Senhor. É isso que nós oramos, no nome santo de Jesus. Amém. É bem claro e bem notável que nós vivemos em um mundo cheio de jargões, vocabulários e pré-condicionamentos. E muitas vezes a gente tenta fugir dessas coisas. Por isso que, para começar o sermão de hoje, para começar a exposição desse texto, eu preciso te explicar o porquê a sua família precisa ser uma família cheia do Espírito Santo. Talvez você tenha chegado até a nossa igreja buscando algumas coisas, buscando especialmente a explicação das Escrituras e neste caminho tenha deixado alguns conceitos e algumas coisas que são importantíssimas. Se você veio de um contexto um pouco mais pentecostal, você sabe que há uma grande ênfase em ser cheio do Espírito Santo. E aí talvez nessa mudança, nessa migração, nessa estada conosco, você abandone algumas dessas coisas, mas isso é uma daquelas que você não pode abandonar. É claro que nós não cremos que você precise receber um segundo batismo, você foi batizado nas águas e precisa receber o batismo do Espírito Santo, e que a evidência desse ser cheio do Espírito é falar em línguas, ou a famosa glossalalia, sair falando línguas chamadas línguas de anjos. Mas você precisa ser cheio do Espírito Santo. Por quê? Porque é o Espírito Santo quem vai te dar crescimento espiritual, quem vai lhe auxiliar no processo de santificação e de semelhança com Jesus Cristo, que é, no final das contas, o grande objetivo de todo crente. Glorificar a Deus e se alegrar nele, sendo parecido com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Senhor Jesus nos disse que é o Espírito Santo quem ilumina a mente dos crentes e nos dá uma melhor compreensão das Escrituras. Então, quanto mais cheio do Espírito Santo,
mais de Bíblia você vai conhecer, mais de Bíblia você vai conseguir aplicar ao seu coração e ao coração daqueles que estão ao seu redor. Além de um crescimento espiritual e santificação, de compreensão das Escrituras, é o Espírito Santo quem nos capacita para o serviço, para servirmos a Deus e para testemunharmos de Cristo. Uma das marcas do pós-Pentecostes é que o povo saía falando de Jesus para todo mundo e testificava e servia uns aos outros, tinham tudo em comum e falavam do Senhor e anunciavam o Senhor Jesus. Você precisa ser cheio do Espírito Santo para ter mais comunhão com Deus. Quanto mais cheio do Espírito Santo, mais unido ao Senhor você está, mais valorizada será a oração, a adoração e as disciplinas espirituais na sua vida e na vida da sua família. Você vai ter mais direção, mais sabedoria e mais frutos do Espírito Santo. Alegria, paz, amor, paciência, bondade, fidelidade, mansidão, autocontrole. Tudo isso faz parte ou são frutos de estar cheios do Espírito Santo. E é por isso que você, a sua família, eu e a minha família, e que nós, como igreja e como famílias que se reúnem para adorar a Deus, precisamos de famílias cheias do Espírito Santo do nosso Deus. Mas como a gente pode alcançar isso? Como a gente pode chegar e ter essa vida repleta, profunda, e termos a plenitude do Espírito Santo nas nossas vidas? É isso que Paulo vai nos explicar nesses longos versículos. E antes que você entre em desespero e fale, hoje eu vou almoçar só às 3 horas da tarde, essa não será aquela exposição verso a verso que nós estamos acostumados. Nós teremos um grande período de aplicações, que é toda a segunda parte desse sermão, e você vai almoçar no horário regular de domingo. Só te prometo isso, nada mais. Paulo está escrevendo aos Efésios, e como ele normalmente faz nas suas epístolas, ele divide a sua carta em 2 metades. Os 3 primeiros versículos dessa epístola, dessa carta aos Efésios, Paulo faz uma longa e detida exposição do Evangelho de Jesus Cristo, o Evangelho pelo qual os Efésios foram salvos. É dessa carta que nós temos o famoso texto dos reformados. Vocês são salvos pela fé, preparados para as boas obras. E na segunda parte da sua epístola, a partir do capítulo 4, Paulo começa a explicar como os efésios devem viver a sua vida a partir do evangelho que eles creram e que eles confessam. E aqui está um grande parágrafo, um grande bloco de ideias que está resumido em 3 contrastes em que Paulo está dizendo que para viver uma vida cristã a partir do Evangelho é necessário buscar sabedoria, buscar uma vida sábia. Se você ler comigo o versículo de número 15, Paulo diz assim, portanto, vede prudentemente como andais, não andem como necios, e sim como sábios. E ele vai nos dar 3 contrastes para nos explicar como nós podemos viver uma vida sábia. Uma vida sábia. O primeiro contraste está no versículo 15 e 16, é redimindo o seu tempo. Remindo o tempo porque os dias são maus. Você precisa usar bem o seu tempo para viver uma vida sábia. O segundo contraste é conhecer a vontade de Deus, versículo 17. Por essa razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. E o terceiro contraste, que é o nosso texto de hoje, é se enchendo do Espírito Santo. Para viver uma vida sábia, você precisa redimir o seu tempo, conhecer a vontade de Deus. E hoje nós vamos ver essa terceira perninha, esse terceiro contraste, estar cheio do Espírito Santo. Então Paulo começa, não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. O primeiro aspecto desse contraste é uma oposição entre aquilo que causa dissolução e aquilo que causa união. Paulo está dizendo, não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, há desunião, há confusão, há bagunça. Precisa ficar bem claro que não é porque você não bebe que você é cheio do Espírito Santo. E nem se você faz uso cristão do álcool que você não pode ser cheio do Espírito Santo. Mas a ideia é que nós não devemos buscar a embriaguez com as coisas deste mundo. Não devemos enebriar a nossa mente, o nosso coração, com aquilo ou com os prazeres e as alegrias que o mundo nos dá. Mas devemos buscar uma vida cheia do Espírito Santo. E a partir daí ele começa. Como você pode ser cheio do Espírito Santo? Como você deve se encher do Espírito Santo? Versículo 19. Tendo um vocabulário santo.
O texto nos diz, falando entre vós com salmos. Mas aqui não é para você chegar ao final do culto e o seu irmão te der, ô meu irmão, e aí, como tá? Como foi a sua semana? E você responder para ele, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não é isso que o texto está dizendo. Não é para você virar um papagaio de Bíblia e não conseguir dar uma resposta sem que seja um texto ipsis literis daquilo que o texto sagrado está dizendo. Mas ele está nos dizendo que nós precisamos ter um vocabulário santo. Ou seja, a nossa conversa, a nossa fala, aquilo que sai da nossa boca precisa ser aquilo que Paulo escreve aos Filipenses, né? Tudo o que for verdadeiro, honesto e justo, seja isso que habite no seu coração. E se tiver no seu coração e no seu pensamento, vai sair da sua boca. Jesus nos diz em Mateus 12 que a boca fala do que está cheio o coração. É por isso que nós precisamos guardar a palavra de Deus no nosso coração para não pecarmos contra ele. E é por isso que Provérbios 15:4 nos diz que a língua serena é árvore de vida, mas a língua perversa quebranta, esmaga o espírito. Como você pode ser cheio do Espírito Santo? Tome cuidado com o que está entrando no seu coração e o que está saindo da sua boca. Preste atenção em como você fala, como você conversa. Eu digo a vocês que, tendo pouco tempo de ministério que eu tenho, já dá para perceber quando a gente vai conversar com os crentes, quando eles estão mais próximos de Deus e mais distantes deles, só pela conversa, pela fala, pelas palavras, pelos interesses, por aquilo que se demonstra, dá para perceber se estamos mais cheios ou mais vazios do Espírito Santo de Deus. Mas como a gente pode, e nós estamos pensando em família, como a nossa família pode ser uma família cheia do Espírito Santo, buscando esse vocabulário? Bom, basta com que você use ou tenha essa santificação do vocabulário dentro de casa, que é o mais difícil de todos, não é mesmo? Aqui na igreja é fácil. Você chega às 9, vai embora perto do meio-dia, fica um curto período de tempo. Quando chama os crentes para ir na sua casa, é para jantar um pouquinho ali, mas dentro de casa. Dentro de casa você acorda, você chega em casa estressado do trabalho, as crianças te implicam o dia inteiro, o seu irmão pega os seus brinquedos, puxa seu cabelo, dá um jeito e você, a sua boca, a sua língua, muitas vezes não está repleta daquilo que é bom, honesto, verdadeiro e justo. Para sua família ser cheia do Espírito Santo, cultive intencionalmente um vocabulário santo, bíblico, bom, verdadeiro, cheio de amor, de gratidão e de graça dentro da sua própria casa. Faça isso com seus filhos. Ajude-os a falar sobre as coisas de Deus e do reino de Deus, e não só buscando esse vocabulário santo, mas falando de coisas santas. E aqui eu preciso confessar um problema pessoal, um pecado pessoal. Eu já passei por momentos em que eu estava menos apegado ao meu time de futebol. Esse é um momento que eu estou muito apegado a ele. Então, toda vez que eu chego perto de algum homem, eu quero falar do Cruzeiro. Não tenho o que fazer. Ou do Cruzeiro, ou do maravilhoso jogo da seleção presbiteriana que teve sexta-feira lá no Clube de Campo de Valinhos. Mas, às vezes, a gente acaba de sair do culto, a gente ouve a palavra, a gente lê, a gente medita, a gente se encontra com o irmão, e o que a gente menos deveria falar era do miserável do futebol. A gente mantém as nossas conversações dentro de casa e dentro da igreja de forma tão superficial, que às vezes a gente se espanta do quão pouco a gente conhece aqueles que dormem e acordam dentro da mesma casa com a gente. Portanto, sejam intencionais, falem das Escrituras, falem do coração de vocês, falem das coisas de Deus dentro da casa de vocês, com a família de vocês, no lar de vocês. Falem entre vós com salmos. Mas você também pode ser cheio do Espírito Santo, além de falar entre vós com salmos, tendo o ápice e a maior expressão desse vocabulário santo, que está aí na segunda parte do versículo 19. Entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Isso é algo que nós temos insistido aqui na igreja, de alguma forma. Temos tentado influenciar as famílias da nossa igreja a terem uma disciplina de adorarem ao Senhor com o culto doméstico. Eu não sei se você reparou, se o pastor auxiliar da igreja não pisa na bola e esquece de mandar o guia de culto doméstico, toda semana tem um guia de culto doméstico lá no grupo de WhatsApp.
para você refletir a partir do texto que foi pregado domingo com a sua família. É isso que o texto está dizendo. Nós não podemos esperar sermos cheios do Espírito Santo se nós adoramos a Deus no domingo e só no domingo. E se a nossa casa parece mais com o mundo do que com a igreja de Cristo Jesus. Se no nosso lar, nós, pais e homens, maridos, não chamamos os nossos filhos, a nossa esposa, para adorarem a Deus juntos. E aqui eu não estou dizendo para você fazer como eu tentei fazer no início do meu casamento, né? Eu queria que o culto doméstico durasse o mesmo tanto do culto do domingo. Então eu chamava a Bruna, tadinha, e era quase 1h30. Tinha adoração, confissão, louvor. Eu quase passava a sacolinha da oferta também. Não é isso. Mas é você reservar momentos para a sua família, em que vocês vão se assentar ao redor da mesa, no sofá, no chão da sala, e vão ler a palavra, cantar um hino, fazer uma oração, orar pelos pedidos da igreja, pelos pedidos da sua família. Vão ser momentos de juntos, como família da fé, como povo chamado pelo nome de Cristo Jesus, adorarem a Deus e se encherem do Espírito Santo. E aí você vai perceber que nesse processo, até o treino do seu filho de ficar no sermão no domingo vai ser mais fácil. Ele vai estar mais pronto para ouvir o sermão, para cantar com o povo de Deus. Ele vai conhecer as músicas da igreja. Você vai conhecer as músicas da igreja. Você pode ser cheio do Espírito Santo, tendo vocabulário santo, expressando essa santidade do vocabulário com o culto e a adoração familiar. Porque é isso, exatamente isso que Deus nos manda. Deuteronômio 6 nos diz: essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. E você precisa inculcá-las a teus filhos. E delas falar assentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se, ao levantar-se. Ou como nós ouvimos na penúltima exposição de Josué. Nós estamos aqui. Deus nos colocou na terra. Eu não sei vocês, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Nós cantamos isso, nós dizemos isso, mas nós não cultuamos juntos. Nós não temos conversações santas. Nós não buscamos a Deus como família durante a nossa semana, cada um com a sua dinâmica familiar, com o seu arranjo doméstico, mas nós precisamos adorar a Deus juntos. Como você pode ter a sua família cheia do Espírito Santo? Uma santa conversação. O culto doméstico, adorando a Deus juntos domingo e adorando a Deus juntos durante a semana. Mas você também pode ser cheio do Espírito Santo, sendo grato por todas as coisas. O versículo 20 nos diz: dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo vai complementar essa ideia lá em 1 Tessalonicenses, quando ele diz, no capítulo 5, versículo 16 e 18, regozijai-vos sempre, orai sem cessar, e em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Como nós podemos, dentro de casa, demonstrarmos essa gratidão? Ou buscarmos esse regozijarmos sempre? Bom, eu cunhei aqui uma pequena equação da alegria. Você só pode ser grato, ou essa alegria cristã, evangélica, só pode estar presente no seu coração se você somar contentamento com gratidão. Como nós podemos nos encher do Espírito Santo sendo gratos com tudo, se nós não nos contentamos com as coisas que Deus nos dá? E aqui não é estagnação. Não é você desistir de ser mais parecido com Jesus, você desistir de avançar no seu trabalho, você desistir de avançar na educação dos seus filhos, você desistir de trocar sua casa ou seu carro. Não é isso que eu estou dizendo. Mas o contentamento é aquela arte de entender o Salmo 23. Se o Senhor é o meu pastor, aquilo que eu não tenho, eu não preciso desejar. Posso até rumar em direção a isso, posso até batalhar para alcançar essas coisas, mas não depositar a sua alegria nessas coisas. E quando nós entendermos que o Senhor é o nosso pastor, que Ele é o Deus providente, que se Ele nos deu o casamento que nós temos, os filhos que nós temos, o emprego que nós temos, a casa que nós temos, a igreja que nós temos, os pastores que nós temos, é porque esse é o momento para você estar aqui, desfrutando de todas essas coisas, servindo ao Senhor com todas essas coisas. E quando entendermos tais coisas, se formos contentes com elas poderemos dar graças. Conseguiremos louvar e agradecer ao Senhor, até mesmo pelas coisas que não trazem tanta alegria para o nosso coração. Poderemos louvar e agradecer ao Senhor simplesmente porque o sol nasceu, porque o dia acabou, porque o salário chegou.
mesmo sabendo que ele vai acabar daqui a alguns dias. Poderemos ser gratos ao Senhor. Gratos dentro de casa, gratos pelos nossos filhos, pelas dificuldades e pelas habilidades deles, gratos por termos a oportunidade de fazermos esses pequenos caminharem para mais perto de Jesus e para irem mais longe do que nós fomos. Como nós podemos ser cheios do Espírito Santo? Sendo gratos a Deus. Quem não é grato, quem não tem um coração grato, dificilmente, impossivelmente será cheio do Espírito Santo de Deus, seja em si ou seja na sua família. E nós, brasileiros do século 21, aqui no ano de 2024, somos tão ingratos. O contentamento e a gratidão é uma dificuldade tão grande do nosso coração. A gente sempre vive para a próxima etapa. Eu vivo ainda, luto com essas coisas. Quando estava no seminário, a minha próxima etapa, eu só poderia ser feliz e ser plenamente alegre quando eu fosse pastor. E aí eu fui ordenado pastor, fizeram essa loucura. E aí era a igreja. E aí a igreja estava em plantação, então eu precisava organizar, ou ir para uma igreja organizada. E aí sempre para a próxima etapa. Quando eu estava noivo da Bruna era o casamento, quando casei era o filho, é o segundo filho, agora é o terceiro. Nós precisamos nos contentar com o que nós temos, para que possamos ser gratos ao Senhor em todas as coisas. Porque essa é a vontade de Deus, que nós sejamos gratos, que nós possamos regozijarmos, agradecermos e darmos graças ao Senhor. Conversa santa, culto doméstico, gratidão no coração expressa nos pensamentos, nas palavras. E o versículo 21, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Não é fácil, não é, gente? Ser cheio do Espírito Santo. Se você achou que estava difícil, agora vai ficar um pouquinho mais difícil ainda. Porque o texto vai nos dizer que para sermos cheios do Espírito Santo, nós precisamos nos sujeitarmos, nos submetermos uns aos outros no temor de Cristo. E para que os efésios e nós não ficássemos sem como isso pode se dar nas mais diversas áreas da vida, Paulo começa uma grande sessão explicando como você pode se sujeitar um ao outro no seu contexto familiar, no seu contexto de trabalho, mas hoje nós ficaremos apenas no contexto familiar. E aqui, se você tem essa coragem, você pode até riscar esse título em negrito aí da sua Bíblia entre o 21 e o 22, porque ele vai quebrar o fluxo da sua leitura e você vai achar que Paulo mudou de assunto, mas ele não mudou. Ele está te explicando como você pode sujeitar um ao outro no temor de Cristo. Como nós podemos fazer isso? As esposas, as mulheres, versículo 22, sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Mas aqui a gente precisa entender o que é submissão. Nós precisamos entender porque, mulheres, não tem como ser cheia do Espírito Santo se você é casada e não é submissa ao seu marido. E aqui não é o pastor Paulo que está falando, não. Se são 4 formas de ser cheio do Espírito Santo, uma delas é sujeitar uns aos outros. Você é casado e você não é submisso ao seu próprio marido. Eu sinto muito, mas não tem como. O que é essa submissão? Essa submissão é estar debaixo daquela mesma missão que Deus deu ao homem. Lá em Gênesis 3, Deus dá 3 mandatos à humanidade representada em Adão: de cultivar a terra, de guardar o mundo, de fazer e multiplicar-se e de adorar ao Senhor Deus. Ser submissa é estar debaixo dessa mesma missão, junto com o seu marido, lutando para preservar a unidade da sua família com Cristo. Então, ser submissa muitas vezes significa pedir ajuda. Sim, olhar para o seu marido e falar assim: você precisa mais de Deus. Vamos conversar com o pastor? Vamos conversar com o presbítero? Vamos atrás de ajuda? Nós estamos precisando mais de Jesus no nosso coração, na nossa vida. Nós não podemos continuar assim. Passa por essa ideia de levar ou de, junto ou como auxiliadora idônea do seu esposo, levar a sua família até os pés da cruz e até o Senhor. Tem um dos melhores exemplos sobre submissão e sobre essa ideia da unidade familiar com Cristo, que eu ouvi durante todo esse tempo, estudando as Escrituras e olhando esse texto, dado pelo pastor norte-americano Douglas Wilson. E aqui tem um monte de gente que não gosta dele, mas tudo bem,
ele é um bom sujeito em algumas coisas. Douglas Wilson, falando sobre esse texto, vai dizer assim, de que uma mulher submissa é aquela que dentro de casa ajuda e aconselha o seu marido e do lado de fora mantém a unidade. E ele dá um exemplo. E eu vou me colocar nesse exemplo. Vamos supor que aparece uma oportunidade de investimento financeiro. E eu tenho um dinheiro parado em casa. E eu falo com a Bruna, viu, vou investir meu dinheiro, nosso dinheiro nisso aqui. E ela fala, amor, tá muito estranho. Onde já se viu um investimento que promete um retorno de 30% ao mês? Isso não dá certo, isso é esquema, nós vamos perder o dinheiro. Mas aí mesmo assim, o cabeção que vos fala resolve colocar o dinheiro da família lá. E dá tudo errado, a gente perde o dinheiro. E aí Bruna senta com Luana, e elas estão conversando, e a Luana fala, fiquei sabendo que vocês perderam aquele dinheiro. Se a Bruna olhar para a Luana e dizer, pois é, eu falei para aquele miserável daquele meu marido que não era para investir, e ele investiu, perdeu o dinheiro, já era. Ela não foi uma esposa submissa. Mas se ela olhar e falar assim, pois é, nós perdemos esse dinheiro. Infelizmente, o que aconteceu? Manteve a unidade familiar, manteve-se submissa ao seu marido, e esse é apenas um dos exemplos. Até mesmo para a gente dentro de casa, não é mesmo? A gente elogia em público e cobra no particular. A gente mantém a unidade quando está diante dos olhos do mundo, quando está fora da proteção do nosso lar, e dentro de casa a gente conversa, a gente aconselha, a gente chora junto, a gente olha e lambe as feridas e expõe os sofrimentos do coração. O problema é que na maior parte das vezes, não é, minhas irmãs, é o contrário. A gente olha e fala, eu falei para aquele homem, é o marido que tu me destes, não era para fazer isso, você foi lá e fez. Não abasteceu o carro antes de sair de Vinhedo, está vendo? Nós estamos parados aqui, agora precisa que alguém venha socorrer a gente. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido. Levem os esposos de vocês até Cristo, levem os filhos de vocês até Cristo. Ajudem para que essa união familiar seja preservada. E assim serão cheias do Espírito Santo. Como você se submete ao seu marido? Sendo sujeita a ele. Ouvindo e sendo liderada por ele até Cristo Jesus, trazendo ele para perto quando ele estiver indo para longe e mantendo a unidade da sua família. E por que ser submissa? Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Aqui não é que o seu marido é seu salvador, é que Cristo é o salvador da igreja, do corpo da igreja. Mas por que as mulheres devem ser submissas ao seu próprio marido? Porque Deus escolheu o relacionamento do casamento para ser uma exposição pública daquilo que Ele resolveu fazer com a sua igreja. Mulheres, quando vocês mostram e demonstram essa unidade familiar, quando vocês são auxiliadoras idôneas do marido de vocês e a família de vocês caminha até a cruz, vocês estão sendo um testemunho vivo para o mundo de como a igreja se submete a Cristo, de como Cristo salva a igreja. E aí, marido, se você está felizão da vida, calma que está chegando a sua vez. Como você pode ser cheio do Espírito Santo, marido? Se submetendo à sua esposa. Pastor, como assim? Me submetendo à minha esposa? Sim. Como? Versículo 25. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja. E a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Maridos, nós nos submetemos às nossas esposas quando nós as amamos. Mas não é esse amor hollywoodiano, fraquinho, que quando a mulher não é submissa, desiste do amor, ou quando as coisas não estão dando certo, vai para lá, ou deixa as coisas do jeito que elas estão. É melhor, e de vez em quando eu até penso assim também, eu preciso confessar, é melhor ter paz do que entrar na guerra. Não, amem as esposas de vocês. Como Cristo amou a igreja, se entreguem por elas, se entreguem emocionalmente, espiritualmente e, se necessário, fisicamente. Mas eu preciso te dizer, se você não se entrega por ela espiritualmente e emocionalmente, eu duvido que você se pula na frente da bala para salvar ela. Se você não se entrega por ela espiritualmente, se você não ora pela sua esposa, se você não ama a sua esposa e deseja fazer dela mais parecida com Jesus, você vai fazer igual aqueles vídeos que a gente encontra no WhatsApp, né? O ladrão vem roubar a mulher,
o cara empurra a mulher perto do ladrão e sai correndo. Porque se naquilo que é mais importante você não a protege, como você vai protegê-la fisicamente? Amem as esposas de vocês. E amar a esposa, às vezes, significa dizer para elas que elas estão erradas, de que tem pecado, de que precisa parar o que está fazendo para ler a Bíblia juntos e para orar juntos, de que não, o almoço na família não é mais importante do que estar no culto a Deus. E segurar o rojão. E aguentar tudo o que pode acontecer com você quando você dizer isso. E liderar a sua família. Porque o nosso grande problema é o pecado de Adão. A gente olha as coisas do jeito que está e fala, oh Deus, isso aí foi a esposa que o Senhor me deu, foi o trabalho que o Senhor me deu, foi a igreja que o Senhor me deu. Se eu tivesse me dado outra esposa, outro trabalho, mais dinheiro, as coisas estariam mais tranquilas, não é mesmo? Não é, meu irmão. Ame a sua esposa. Ame-a como Cristo amou a igreja, como Cristo te amou. E como Ele te amou? Você não merecia. Você não tinha feito nada para que Ele pudesse lhe amar. Mesmo assim, Ele se humilhou, se fez homem, foi obediente até a morte e morte de cruz. Marido que me escuta, a melhor forma de você amar a sua esposa é buscar ser mais parecido com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A melhor forma de você amar a sua esposa é você buscar a sua santidade pessoal. É você buscar a santidade dela. É você buscar a santidade dos seus filhos mais do que todas as coisas. Porque se você busca a sua própria santidade, certamente buscará a dela. Versículo 29. Ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Por isso você deve amá-la como você ama a si mesmo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Porque vocês são uma só carne. Mas não só por isso. Por que você tem que amá-la? Porque Deus escolheu o casamento para ser a melhor expressão daquilo que Ele fez pela sua igreja. Quando você se entrega pela sua esposa, pela santificação dela, pela espiritualidade dela, pelo crescimento dela, para que ela seja entregue naquele dia santa, pura, sem mácula, nem ruga. Mas não é para você pagar o botox, não é isso. É santa. É mais parecida com Jesus. Quando o mundo olha para a sua família, e pode estar vivendo o maior tropé da vida, vai entender o que Cristo fez pela sua igreja. O nosso casamento, ele é tão importante, mas tão importante. Ele não pode ser deixado de lado. Ele não é algo que facilmente deve ser abandonado. Isso é tão importante, mas tão importante que é a forma com a qual Deus escolheu para demonstrar ao mundo como Ele se relaciona com o seu povo. Então toma cuidado, marido. Se você não ama a sua esposa como Cristo amou a igreja, você pode orar 24 horas por dia, você pode fazer jejum, você pode vir em todos os cultos, você pode ser dizimista, dar 20% em vez de 10%, fazer tudo. Está aqui no mutirão, no futebol, no churrasco, para carregar peso, mas você não será cheio do Espírito Santo. Porque para isso você precisa amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Como você pode se encher do Espírito Santo? Conversação santa, culto doméstico, sendo grato, se sujeitando, esposas ao seu marido, marido às suas esposas. Versículo 1 do capítulo 6. Filhos, submetendo aos pais. Filhos, obedecei aos vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento, com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Crianças que aqui estão, e não só crianças, filhos, vocês não serão cheios do Espírito Santo se vocês não obedecerem e honrarem os pais de vocês. E que eu preciso, como pai, te dizer, preste bem atenção. Seu pai e sua mãe se sentem mais honrados e mais amados quando vocês os obedecem do que quando você diz que o ama e canta na apresentação bonitinho e entrega o cartãozinho no dia das mães e no dia dos pais. E não só isso, honrem os seus pais e obedeçam aos seus pais. E isso é a forma com a qual o nosso catecismo, o Catecismo Maior de Westminster, explica o 5º mandamento, que é a base de Paulo para dizer como os filhos se submetem aos seus pais, não só quando vocês estão diante dos olhos deles, mas também quando vocês estão fora. E aqui, adolescentes, é com vocês. Se você não pode fazer em casa, você não pode fazer fora de casa.
Crianças, da mesma forma, se você não pode comer chocolate em casa antes do almoço, quando você está na casa do seu amigo, quando você está na igreja, você não pode comer o doce antes da refeição principal. E respeitar isso quando os seus pais não estão olhando é honrá-los e é trazer honra para a sua família e não vergonha. Da mesma forma que nós somos embaixadores de Cristo, e quando nós falhamos e pecamos, os homens olham e dizem, mas tu não era crente. Quando, filhos, vocês desonram seus pais longe dos olhos deles, vocês trazem vergonha para a família de vocês. E aí eu sinto muito lhe dizer, você não vai ter uma vida muito longa, se você não honrar o seu pai e a sua mãe. Diante dos olhos deles, longe dos olhos deles, e honrar não só com o seu comportamento, mas com o seu coração. A palavra de Deus diz que se você quer ter uma vida longa e próspera na terra, você precisa honrar o seu pai e a sua mãe. Mas calma, que o papai e a mamãe vão ter uma forma de submeter a vocês também. Versículo 4 nos diz, e vós pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. E aqui vai um detalhe exegético que é importantíssimo. Há uma distinção dos termos gregos do obedecer a vossos pais no Senhor, do primeiro versículo, e vós pais, não provoquei vossos filhos a iras, do quarto versículo. O primeiro, lá do versículo 1, filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, é um termo generalista, como nós usamos para papai e mamãe, pais, os seus pais. Então, filhos, obedecei o papai e a mamãe. Mas aqui no versículo 4, e vós, pais, é o termo grego específico para o pai. E é aqui que o calo aperta para a gente, papai. Porque normalmente é um homeschooling, né? A mãe que se vira para criar os filhos. A gente está na luta, na batalha para trazer a comida para dentro de casa. Pois é. Vós, pais, criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Aí as mamães que respiraram aliviadas, calma aí. Lembrem-se que vocês estão debaixo da mesma missão com os maridos de vocês. E vocês devem caminharem juntos para essa criação. Mas a responsabilidade, meus irmãos, é nossa. Papai, é sua. A você foi dada a ordem de criar os seus filhos na disciplina e na admoestação do Senhor. Você precisa saber o que a sua esposa está fazendo com seus filhos. Você precisa saber quais são os mandamentos e os preceitos que eles estão cumprindo e descumprindo. Você precisa conhecer o coração do seu filho, como está a sua espiritualidade, o quanto ele se entrega ao Senhor. Isso é função sua. O doutor Woody Balcom diz, pregando esse texto, pais, é seu trabalho ensinar os seus filhos o que crer e como se comportar a partir da fé. Como você se submete ao seu filho. E aqui, se você entender a missão dada ao pai, mas a esposa como auxiliar, como nós nos submetemos aos nossos filhos, não provocando eles a ira, mas criando-os na disciplina e na admoestação do Senhor. E aqui vai, talvez, para esse contexto familiar, quando você tem filhos, a aplicação mais importante dessa manhã. A maior parte das vezes que nós corrigimos os nossos filhos, nós fazemos pelos nossos caprichos e não porque eles pecaram diante de Deus. E aqui é um grande problema. Você não pode corrigir os seus filhos de acordo com aquilo que você gosta. Nós não somos criados nós não somos chamados, e Deus não nos deu esses pequeninos para que nós possamos fazê-los pequenas imagens e semelhanças nossas. Então, papai, é muito bom se ele torcer para o seu time, mas se ele não torcer, paciência. Se ele não dobrar a roupa daquele exato jeito que você gosta, paciência. Porque nós precisamos criá-los na disciplina, na admoestação do Senhor. E o que acontece é que na maior parte das vezes nós falhamos em corrigir o pecado do coração e corrigimos o comportamento que nos desagrada. E aí sabe o que a gente faz? A gente cria pequenos hipócritas que aprendem que precisa obedecer o papai e a mamãe do lado de fora, mas que não importa o que está acontecendo no coração. E aí sabe o que vai acontecer provavelmente? Que não é condição sine qua non, porque Deus pode operar e salvar o seu filho no meio. Mas aquilo que aconteceu comigo. Eu sabia que eu precisava ir para a igreja todo domingo, que meu pai e a mãe iam ficar felizes. Mas a minha adolescência eu estava tão longe do Senhor,
que faltou só um empurrãozinho para eu parar de estar lá. A gente cria pequenos hipócritas. A gente ensina eles que tem que falar o bom dia com um sorriso, mesmo que o coração esteja girado, mas a gente não trata o coração. A gente não olha para entender o que está causando a ira, como ele pode lidar com essa ira, como ele pode resolver isso no próprio coração. Pais, não provoquem seus filhos a ira, não os disciplinem por coisas que não importam, mas criem-nos na disciplina e na admoestação do Senhor. O outro ponto é que, infelizmente, quando a gente pensa nos nossos filhos, a gente investe um recurso enorme, um esforço enorme, para eles se tornarem médicos, advogados, juízes. Mas a gente não se esquece que, no final das contas, independente do que eles forem, o que eles precisam é ser crentes. O que eles precisam é ter Cristo no coração. E você nunca será cheio do Espírito Santo de Deus se você não criar os seus filhos na admoestação e na disciplina do Senhor. Ai, pastor, eu achei que você ia mandar eu vir na vigília de sexta-feira. Vem também. Mas se você vier na vigília, se você tiver aqui todos os encontros, mas a sua boca falando aquilo que seu coração está cheio, só falar aquilo que está longe de Deus, se na sua casa for parecida mais com a casa dos ímpios do que com a casa do Senhor, se o seu coração estiver mais cheio de descontentamento do que de graças ao Senhor, e se na sua vida familiar e domiciliar, você, esposa, não se submete ao seu marido, não se sujeita a ele, não está caminhando para o mesmo lugar, debaixo da mesma missão. Se você, marido, não ama a sua esposa, não se entrega por ela. Se você, filho, não obedece ao seu pai. Se você, pai, não cria os seus filhos na admoestação do Senhor. Me desculpa, irmão, mas você não será cheio do Espírito Santo. Quer ser cheio do Espírito Santo? Ou caminhar com Deus, viver a vida da fé, está muito mais relacionado a como nós vivemos essa vida do que, de fato, com quanto tempo nós dedicamos para algumas disciplinas espirituais. E eu não estou dizendo que você não tem que orar, que você não tem que ler a Bíblia. Eu estou dizendo que você tem que fazer isso para você, com a sua família, com seus filhos. E que Cristo Jesus precisa ser o centro da sua existência. Pastor, mas eu não faço nada disso. E agora? O que eu preciso fazer? Corre até Cristo. Pede Ele para entrar no seu coração, pede Ele para mudar a sua rotina, pede Ele para lhe dar um amor pela sua esposa, tamanho com o qual Ele tem por você. Pede a Ele para você conseguir admirar o seu marido e juntos caminharem até Cristo Jesus e manter essa unidade da família. Pede a Ele para te ajudar a obedecer o papai e a mamãe. Pede a Ele para que você possa ter olhos espirituais para olhar para o coração dos seus filhos e aplicar a palavra ao coração deles, para que eles não se desviem dos caminhos do Senhor. Como a gente pode fazer isso tudo? Só se a gente tiver Jesus no nosso coração. Só se pelo menos a disposição de ir até Cristo e pedir a Ele, clamá-lo por ajuda, que Ele nos ajudará. Que Ele derramará uma porção dobrada do seu Espírito, que Ele transformará as nossas vidas. Porque esse é o modus operandi do nosso Deus. Ele nos ama quando nós não merecemos. Ele nos salva quando nós não achávamos que não precisávamos. Ele nos enche dele, para que unidos a Ele possamos revelar a Cristo e testemunhar dele em casa, na rua e na igreja. Se você não tem uma família, sua família não está aqui, mora sozinho, pastor, como eu faço isso? Bom, o Senhor Jesus já disse que todo aquele que deixar pai e mãe, ou que não tiver família, vai encontrar 1000 pais, 1000 mães, 1000 famílias aqui dentro do povo de Deus. Honre os seus pais espirituais. Obedeçam os seus líderes, submeta a eles, mantenha a unidade da igreja, mantenha a unidade do Espírito no seu próprio coração. Busque viver com a família da fé, como você deveria viver com a sua família da carne. E viva na família da carne, como você vive com a família da fé. Vamos orar? Feche seus olhos, baixe sua cabeça. Vamos falar com Deus. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por essa manhã. Manhã que o Senhor nos deu para nos confrontar com a sua palavra. Manhã que o Senhor nos deu para desmistificar a ideia de sermos cheios do Espírito Santo e para sermos lembrados de que para sermos cheios do Espírito Santo nós precisamos viver uma vida cujo Senhor é Senhor.
que tem a sua palavra na mais alta expressão dentro dos nossos corações, que ama e que é amado, que respeita e é respeitado, que obedece e já é obedecido, que fala da sua palavra, que adora com a sua família, que é grato ao Senhor por aquilo que o Senhor tem dado e que se sujeitam uns aos outros. Deus, muito obrigado. Muito obrigado pela sua palavra e nos ajuda. Ajuda, Deus, as famílias da nossa igreja, e as famílias que aqui estão presentes, e até mesmo aquelas que não estão, mas ouvirão esse sermão em algum outro momento da vida, a serem cheias do seu Espírito, e que sejam cheias de fato, de verdade, como a sua palavra diz que é ser cheio do Espírito Santo. Para que, Deus, independente e indiferente das bolas tortas que o mundo mandar em nossa direção, nós possamos rebatê-las para distante, para que nós possamos apagar as setas inflamadas do maligno, para que nós possamos vencer sobre o pecado do nosso coração e da nossa família, e para que possamos estar no Senhor e com o Senhor para todo sempre. Cuida dos maridos, dos homens dessa igreja, dos maridos, dos pais, cuide das mães, das esposas, dos filhos. Deus, mantenha a nossa família unida em Ti e nos ajude, Deus, a tomarmos a frente, especialmente os homens dessa igreja, para levarem e liderarem as suas famílias no temor de Cristo Jesus. E nesse conduzir, que as nossas mulheres sejam esposas auxiliadoras, idôneas, submissas, debaixo da mesma missão, e que ambos levem seus filhos uns aos outros até o trono de Deus, para que naquele dia possamos nos apresentar santos, puros, sem mácula, diante do Senhor. É o que nós oramos, no nome santo de Jesus. Amém.